Bom dia, alunos. Vamos aqui hoje fazermos mais outra correção. Quanto mais exercícios, melhor para vocês fixarem, né? Atividades referentes aos bimestres primeiro e segundo, ou seja, uma revisão dos conteúdos, né? Da correção dos exercícios. Então, nós vamos começar a falar da primeira matéria, né? Da primeira matéria de vocês, que foi o conto de terror. O conto de terror, ele serve para quê? Para criar expectativa nas pessoas, é feita uma magia, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem ansiedade, não é? Então elas se envolvem, muitas se envolvem com esse conto, né, de terror. Bom, o objetivo, vamos ver qual é o objetivo, é levar o leitor a refletir sobre aspectos do ser humano, como o sofrimento, o medo, o desconhecido e a angústia. Então, o objetivo do conto de terror é levar o leitor a refletir, a pensar sobre esses aspectos do ser humano, né? Isso tudo é movido por dentro, as sensações que ele vem a ter, né? Como o sofrimento, como o medo, o desconhecido e angústias, né? Então, isso tudo mexe com o ser humano. Na letra B, o público-alvo. O público-alvo são as pessoas que se interessam pela história de terror, né? Gostam de sentir medo, gostam de se sentirem aflitos e se envolvem nessa situação, né? Então, o público-alvo são pessoas que se interessam por histórias sombrias, né? Que causam medo, terror e são envolventes, que despertam emoções e curiosidade. Na letra C, quais são as características do conto de terror? Causar sensação no leitor, como terror e medo, certo? Então, as características, causar sensações no leitor, como terror e medo. A pessoa, o escritor, ele tenta mexer com os sentimentos interiores das pessoas, como o medo e o terror. O tempo e o espaço contribuem para o suspense, né? O tempo, de manhã, de tarde ou de noite, quanto mais escuro, quanto mais sombrio, melhor. Então, geralmente é à noite, onde tem a lua, né? Onde tem as estradas escuras. Se a pessoa quiser fazer uma história relacionada ao cemitério durante a noite, dentro de uma casa sombria, uma casa antiga que não tem moradores. Então, isso tudo vai envolver o leitor na história, né? E o espaço também, o espaço onde ocorre a história, né? O desfecho, o final da história de terror é com quebra de expectativa. A pessoa pensa que vai terminar tudo bem, mas não. Acontece daquele jeito mesmo, causando o quê? Pânico, causando terror e tragédia, certo? A descrição, ou seja, a história de terror, existe muita descrição. Por quê? Para envolver o leitor, né? Então, por exemplo, entrou numa casa escura, em que as paredes eram sujas, em que as paredes tinham marcas de sangue, e que as janelas eram marcadas pelo tempo, cheio de poeiras e teias de aranha. Então, quanto mais descrição, melhor para envolver o leitor, né? A descrição empregada adia algum acontecimento. Você faz bastante descrição para adiar o final. Então, com isso, a história vai se desenvolvendo, né? Adia algum acontecimento fundamental para a trama, contribuindo para o suspense. Quanto mais descrição, mais o quê? Suspense há. Número 2. Fale sobre o gênero conto de ficção científica. O conto de ficção científica, ele mistura ficção com futurismo, né? Então, o objetivo da ficção científica é apresentar elementos científicos associados à ficção. Alguma construção de algo, uma invenção de algo científico, né? Que é fictício. Mas depois, com o decorrer do tempo, acaba o quê? Virando realidade, igual os robôs que eram criados, eram ficcionais, ligados à ciência, e hoje em dia existem, né? Então, geralmente com uma projeção do futuro.
Os drones também foram criados na parte científica como uma ficção ligados ao futuro e hoje existem, né? Então, na letra B do número 2, o público-alvo da ficção científica são pessoas que se interessam pela ficção científica. Se não se interessarem, não adianta que não vai querer ler. Então, pessoas que se interessam por ficção científica. Na letra C, quais são as características do conto de ficção científica? Tem uma estrutura narrativa, tem personagens, tem um narrador que pode aparecer em primeira ou terceira pessoa, não é? Tem um enredo, existem elementos científicos associados a elementos ficcionais e uma projeção com antecipação do futuro. Então, as características são estrutura da narrativa, elementos científicos associados a elementos ficcionais que são criados, que não existem, uma projeção antecipando o quê? As invenções para o futuro, ok? Agora o número 3. Fale sobre o gênero artigo de opinião. O nome já diz opinião. Então, um artigo, alguém opina a respeito de um tema atualizado em que chame a atenção das pessoas, dos leitores, né? Então vamos ver o objetivo. Os objetivos é apresentar um posicionamento sobre um assunto socialmente relevante. Então, o artigo de opinião apresenta um posicionamento do escritor a respeito da opinião que ele está colocando ali para as pessoas verem, né? E essa opinião que ele dá é a respeito de um assunto relevante, de muita importância, né? E relacionado à sociedade, em que toda a sociedade vai se interessar. Na letra B do número 3, o público-alvo são pessoas interessadas em assuntos atuais, contemporâneos e controversos, que surjam outras opiniões, que haja o quê? Uma controvérsia, uma ideia diferente para ser debatida, né? Então, pessoas interessadas em assuntos contemporâneos do momento e controversos, em que leve o quê? Uma ideia contrária para ser debatida e pensar, né, sobre ele. Na letra C, as características do artigo de opinião. Ela tem ele é estruturado em introdução, tem uma introdução, o início da opinião, né? Tem o desenvolvimento, que é o desenvolvimento da história, da opinião da pessoa, com a sua conclusão. E também tem a tese. O que é a tese? É o que você vai tentar convencer o leitor a aceitar suas ideias, tá? Com argumentos. Você vai utilizar argumentos para quê? Para poder convencer o leitor sobre a sua opinião, a sua ideia, através da sua tese. Então, o artigo de opinião é estruturado em uma introdução. Tem introdução, o início, o desenvolvimento e a conclusão que se chega. É o final do texto. Com tese, que é o que você vai preparar para tentar convencer, e os seus argumentos, né? Para fazer o quê? Convencer de que a opinião está certa, tá? Número 4. Fale sobre o gênero editorial. Letra A. Os seus objetivos. Os objetivos do editorial é apresentar a posição ideológica de ideias, né, de um veículo de comunicação, certo? No jornal, numa revista, sobre um assunto socialmente relevante. Então aqui não é mais a pessoa que vai dar sua opinião. Aqui um veículo de comunicação apresenta sua posição de ideias, ideológica, sobre um assunto socialmente que envolva a sociedade e seja de muita importância, tá? Na letra B, o público-alvo.
aos leitores do veículo onde o editorial é publicado ou a todos os interessados em atualidades. Então, todos os interessados e leitores do veículo que se interessam pelos assuntos atuais. Letra C. Características. As características são expor fatos, né, e analisá-los criticamente. Colocam fatos ocorridos no tempo atual dessa publicação, né, de forma crítica, certo? E expressar a posição ideológica de um veículo. Qual é a ideia que aquele veículo, né, que aquele jornal, que aquela revista tem a respeito, né? E apresentar argumentos para tentar convencer de que a ideia é certa. Então, expor fatos e analisá-los criticamente. Os fatos são são criticados, são analisados. E expressar a posição ideológica, a posição de ideias de um veículo. Que veículo é esse? Um jornal, uma revista, e apresentar os seus argumentos. Agora, número 5. Fale sobre os tipos de discurso. Na letra A, o discurso direto. Então, sempre haverá discursar, porque a gente, quando dialoga, tem que falar. Então, isso é um discurso, né? Se expressar. Existe o discurso direto, é aquele que a gente fala diretamente com a pessoa, tá? Em que o narrador, ele fala com a pessoa diretamente. Já quando é de forma indireta, o narrador fala para a pessoa, né? Não foi a pessoa que falou diretamente. Por exemplo, no discurso direto, existe o uso dos travessões, que mostram as falas e que houve a forma direta, né? E as aspas também. O discurso, então, direto, o emprego de recursos gráficos aparecem para mostrar para a gente que está havendo um discurso direto. Aparece sempre o travessão antes das falas das pessoas. Se tem o travessão e tem as falas, a pessoa está falando diretamente, ou as aspas, para indicar as falas dos personagens. Agora vem o discurso indireto. O discurso indireto, a fala dos personagens são incorporadas por um narrador na sua própria fala. O personagem não falou. Quem falou por ele foi o narrador, entendeu? Ele incorporou as palavras do personagem. Por exemplo, discurso direto. Maria, travessão, a fala, vem aqui. Então, a fala da pessoa foi dizer para ela vir aqui. E se fosse de uma forma indireta, não teria mais os 2 pontos nem o travessão. A mãe pediu à menina que viesse aqui. Alguém falou por ela, pela mãe, tá? Para a menina ir lá. Então, na letra C, existe o discurso indireto livre. O indireto livre, ele mistura, né? Ele mistura o discurso indireto livre são marcados pela fusão, pela mistura da voz do narrador com a voz do personagem. Por exemplo, o personagem quando fala o narrador quando fala pelo personagem já está usando o discurso indireto. Mas se por acaso ele colocar o pensamento do personagem, vai se tornar o pensamento, uma forma direta, é o pensamento do personagem. Então aí houve a fusão dos dois, ocorrendo o discurso indireto livre, tá? Então o discurso indireto livre são marcados pela fusão, pela mistura, pela união da voz do narrador com a voz do personagem, tá? Em que não são empregados sinais de pontuação. Não aparecem sinais de pontuação como os 2 pontos, como o travessão e as aspas, nem verbos introdutórios, verbos que introduzem a fala de alguém. Maria disse, 2 pontos, saia daí. Disse é um verbo introdutório, porque ele está introduzindo a fala de alguém. No discurso indireto livre, não existe verbos introdutórios. Agora o número 6.
Cite alguns verbos de elocução. O que são verbos de elocução? São verbos introdutórios que mostram, né, o início de uma fala de alguém. Por exemplo, gritou, Maria gritou, 2 pontos. Uau, meu Deus, né? Então foi um verbo introdutório. Como também falou, Maria falou, 2 pontos. Travessão, que é para indicar a fala. Vem aqui, menino. Ou então disse, Maria perguntou, aí mostra o que ela perguntou, o que ela disse e comentou, o que ela comentou. Bom, esses são verbos introdutórios, chamados de elocução, como gritou, falou, disse, perguntou e comentou. Esses eu coloquei como exemplo. Vocês, se tiverem colocado os outros, vocês têm que ver se eles dão possibilidade de que haja a seguir a fala de algum personagem, tá? Então vamos ao número 7. Fale sobre, letra A, as características físicas. As características físicas são o que nós vemos no nosso exterior. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, o corpo, né? Se é corpo magro ou gordo, se a pessoa é baixa ou alta, certo? Então, isso aí é a parte física. Então, a parte física, características físicas, refere-se àquilo que vemos ao observar algo ou alguém, como cor dos olhos, cor de cabelo, formato do rosto, ok? E a parte psicológica, as características psicológicas são as que são relacionadas ao nosso interior, qualidades e defeitos, né? Então vamos ver. Características psicológicas levam-nos a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dos personagens. Número 8. Fale sobre os recursos argumentativos. Recursos argumentativos são os recursos que nós vamos utilizar para tentar convencer alguém, ok? Então vamos ver. Nesses recursos argumentativos, são apresentadas ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. A pessoa mostra as causas usando o seu argumento, mostrando a causa e a consequência que poderá surgir, tá? Na letra B, argumentos por comparação. Desculpa, no número 8 esqueci de falar. No número 8, fale sobre os recursos argumentativos. Na letra A, argumento por raciocínio lógico. Então, nesse por raciocínio lógico, as pessoas são apresentadas ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Mostra a causa e a consequência que surgiu, né? E na letra B, por argumentos por comparação, vai fazer comparações, tá? Por igualdade, por semelhanças e por diferenças. Então, nos argumentos por comparação, o autor estabelece contrastes, mostra coisas contrárias, fazendo paralelos, destacando semelhanças, né? As comparações de igualdade, de semelhanças e as diferenças, o que podem ocorrer. O número 9. O que agora é uma opinião de vocês. O que é fato? Fato é o que acontece de verdadeiro, real, tá? Então, fato, ele informa um acontecimento, simplesmente expondo ao leitor. Então, o fato informa um acontecimento, né? Por exemplo, um avião caiu, é um fato verdadeiro. Então, essa informação chega para todos, né? Simplesmente expondo-a ao leitor. Agora, o que é opinião? A opinião, gente, já é diferente. Você que vai criar a sua. Você viu o fato, né? Você pode passar adiante para as pessoas desse fato da forma como você entendeu. Aí que mora o perigo, porque a pessoa pode ter interpretado de várias formas e colocado
fora do sentido real, do fato mesmo, né? Então, o fato, a opinião é uma forma subjetiva. Por que subjetiva? Porque tem vários significados, né? É uma forma subjetiva de interpretar ou analisar os fatos. Por isso que tem o problema dos fake news, né? Existe um fato verdadeiro e existe o fake news, que as pessoas mudam esse fato, ok? Agora, número 10. Número 10. Leia, vocês vão ouvir aqui com atenção. A sede da Academia Pernambucana de Letras irá distribuir 2.000 livros em comemoração do Dia Nacional do Escritor. No trecho acima, temos um fato ou uma opinião. Aí é um fato que vai acontecer, né? Ou, aliás, já aconteceu, da sede da Academia Pernambucana de Letras, de ter distribuído 2.000 livros em comemoração ao Dia Nacional do Escritor, ok? Então, resposta, houve um fato. Aqui nós terminamos a nossa revisão, terceira revisão já, né? Reunindo os 2 bimestres. E eu peço a vocês que ouçam, que vejam esse vídeo novamente, quantas vezes for preciso, que estudem, porque as provas estão se aproximando, ok? Um beijo, meus amores.